Versículo 18. Deus vai falar comigo nesta noite e também vai falar com você. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, meus amados irmãos: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede em todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus amados irmãos, nós podemos dividir esse versículo 18 em 4 partes, falando sobre a largura, sobre o comprimento, sobre a profundidade e sobre a altura. Nós vamos falar sobre a largura primeiramente. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Diz a Bíblia no livro de João, no 1 João, a epístola, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É por isso, meus amados irmãos, que nós estamos assentados nesse lugar, adorando a Deus em espírito e verdade. Diz a Bíblia que primeiramente Ele amou, depois Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Amém. Aleluia. Deus deu o melhor que Ele tinha, o seu amor ágape, o amor de Deus, o amor celestial. Deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Isso aí, meus amados irmãos, é a largura. Em Romanos 5,8 diz assim, meus amados irmãos: mas Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios 2,5 diz assim, que estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais. Diz a Bíblia em Efésios, que isso não vem de vós mesmo, mas é dom de Deus. É dom de Deus. E o dom de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito mais além daquilo que nós pensamos. É muito mais além daquilo que nós meditamos. É muito mais além daquilo, meus amados irmãos, que nós temos na nossa vida cada dia. Diz a Bíblia que nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele rasgou o véu do alto a baixo. E nós temos a ousadia, a intrepidez, a confiança de entrar pelo novo e vivo caminho. O caminho é novo, meus amados irmãos, e o caminho também é vivo. Aonde nesta noite, nessa manhã, meus amados irmãos, nesse dia, nós podemos já entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele entra pela Bíblia como um fio de escarlate de Gênesis e vai até o livro da Revelação.
E muitas pessoas, meus amados irmãos, ainda querem tirar o sangue da Bíblia. Diz a Bíblia que não foi com ouro, o metal mais precioso que existe na face da terra, e também não foi com prata, mas foi com o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém? E a porta, meus amados irmãos, ficou aberta. O caminho ficou aberto para que o homem possa chegar até Jesus. Diz a Bíblia, em Atos 17:30, mas Deus, não levando o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Que venha. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, meus amados irmãos, 3:4 diz assim: pois isso é bom e agradável a Deus. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que estava na terra. Ele é o sumo sacerdote real, é o sumo sacerdote com realeza. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João foi preso lá na ilha de Patmos, aonde era um presídio, meus amados irmãos, com feras em todos os lugares. E lá o apóstolo João, eu acredito que ele estava orando, e Jesus apareceu para ele como sumo sacerdote real. Disse: olha, João, sou eu mesmo, que fui morto, mas que vivo para todo sempre, que tem a chave da morte e do inferno. Aleluia. Que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, tendo pouca força. É por isso, meus amados irmãos, que a igreja estandarte de Cristo era vitoriosa, a igreja sacerdócio santo, a igreja nação eleita, a igreja, meus amados irmãos, ela representa Jesus aqui nessa terra. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus não leva o tempo da ignorância, mas Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, a porta da casa espiritual, eu entrarei com Ele, serei com Ele e Ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento. Diz a Bíblia que Deus deu seu Filho unigênito. Ele deu o melhor que Ele tinha. Deuteronômio 18 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu no meio de ti, disse Moisés, e dos teus irmãos a ele ouvirá. João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor que Cristo nos deu, a sua vida por nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, é um pronome, meus amados irmãos, que Jesus está falando assim: aquele, pronome demonstrativo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê, nunca morrerá. O apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Aleluia. Cumprimento. Em João 1,16 diz assim: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A lei veio por Moisés. A lei era a sombra das coisas futuras. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que a lei veio por Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a força da graça vai chegar. Aleluia. A lei veio por Moisés, a lei condenava, a lei matava, a lei apedrejava, mas Jesus disse: olha, eu vim para dar vida e vida com abundância, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Ponto 3, profundidade. Para que todo aquele que nele crê. Que coisa maravilhosa. Se tem algo importante que eu acho agradável a Deus, admirável, é o livre-arbítrio, meus amados irmãos. Para que todo aquele que nele crê. Crer é ter confiança, dar crédito. Jesus pregando o Evangelho dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Evangelho é o poder da salvação para que todo aquele que nele crê. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Apareceu aos discípulos. Mateus 28:16. Na Galiléia, Jesus falou-lhe: disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. E certamente, é verdade, meus amados irmãos, e certamente, quando fala certamente, é verdade. E certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite, criança, mocidade, que Deus ele está nesse lugar, Deus ele está na sua vida, Deus é que cuida de você. Deus, meus amados irmãos, é a nossa alegria, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso homem presente nas horas da angústia. Mas quem sabe e saber que eu sou o seu Deus e serei exaltado entre as nações. Aleluia! Ele está conosco. Diz a Bíblia: maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, do que aquele que está lá no mundo. Mas muitas vezes você não valoriza, muitas vezes você não dá crédito, muitas vezes você vai consultar alguém diferente, vai pedir opinião, vai consultar alguém, mas quer se entregar a vossa sociedade nos pés do Senhor. Diz a Bíblia: lançando toda a vossa sociedade nos pés de Jesus, que é Ele que tem cuidado de vós. Aleluia. E você é muito importante. Você tem muito valor. Você é sacerdócio santo. Você é nação eleita. Você é povo adquirido, que não foi comprado com ouro, não foi comprado com prata, mas foi com o preço do sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Foi lá no paredão da cruz que colocaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, colocaram uma coroa com mais de 80 espinhos na sua cabeça, cuspido, foi zombado, foi escarnecido. Tudo isso, meus amados irmãos, para que você pudesse estar aqui nessa noite, dando glória a Deus, e eu pregando esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Eis que eu estou convosco todos os dias, segunda
terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tem o endereço certo. Você não sabe onde está o prefeito dessa noite. Você não sabe onde é que está a Dilma Rousseff. Você não sabe onde é que está o nosso governante aqui de São Paulo. Mas você sabe aonde que está Deus. Deus está no céu. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, Pai nosso que está no céu, você tem o endereço certo. É só orar, clama para mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas firmes e grandes que tu ainda não sabes. Deus tem coisa maravilhosa para você. Deus tem coisa grande para você. Deus dá vitória para você. Deus está no seu caminho. Aleluia. Vamos fazer amém? Terceiro ponto, a altura. Hebreus 9:27 diz assim: e como os homens estão ordenados, o homem já está ordenado, diz a Bíblia que Deus é que tira a vida e que dá a vida. Estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Mateus 18:11 assim: o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Em João 4:13 assim: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus, no último dia da grande festa, ele se pôs em pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha. Venha, rios de água viva correrão em seu ventre. Ele está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o executivo da divindade, o administrador da igreja, que está formando a igreja, que está com a igreja, que condena o homem do pecado, da justiça e do juízo, que vai levar a igreja. Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Consolador amado, que consola cada um de nós nas horas tristes, aquele que nos orienta, aquele que nos aconselha, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito que veio para ficar convosco, o Espírito que veio para ficar com a igreja. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar ele órfão, enviarei o Consolador para que esteja convosco. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, e estará em vós. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. O homem precisa de um Salvador. O homem precisa de um Salvador. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus é o maior tesouro que o homem pode ter na sua vida. O homem é vaso de barro, mas Jesus é o tesouro. O homem precisa de um Salvador, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Assim Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aleluia. O homem tem que decidir. Jesus já fez a parte dele. O homem tem que tomar uma decisão, não cochear em dois pensamentos. Tem que ter um propósito na sua vida. Em Josué capítulo 24, versículo 15 assim: porém vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Mas Josué tinha convicção que era o Deus de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as pessoas, meus amados irmãos, estão convidados.
Deus já está fazendo convites a ter a salvação, que a salvação é de graça, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos, todos, sabe, todos que têm sede, vinde às águas, todos que têm sede, vinde a mim. A salvação é de graça. O homem tem que tomar uma decisão para levantar. Isso acontece, meus amados irmãos, muitas vezes conosco. Muitas vezes nós estamos tão tristes, tão angustiados. Muitas vezes esquecemos até de agradecer a Deus. Muitas vezes nós só queremos pedir para Deus, meus amados irmãos. Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado, Ele quer que você agradeça, Ele quer que você pede, mas Ele quer que você agradeça. E muitas vezes nós não recebemos porque esquecemos de agradecer, esquecemos de adorar. E muitas vezes, meus amados irmãos, isso também é para mim, meus amados irmãos, que a palavra que está sendo pregada nessa noite, ela tem que ser primeiramente para mim. Aleluia. Decisão para levantar. E muitas vezes nós estamos tão prostrados. Se você soubesse a força que você tem, Ele te mandou poder para ficar em toda a força do mal. Aquele que recebe a voz, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Disse o Senhor Jesus. Decisão para levantar. Em Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e andai. Nós temos que levantar, meus amados irmãos, erguer a nossa bandeira da vitória, erguer a nossa bandeira da vitória, que o seu Deus é vivo, o nosso Deus é vivo, Ele ressuscitou para a nossa justificação e o túmulo está vazio. As mulheres estão muito preocupadas, quem removeria a pedra? Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus já removeu a pedra para você, é Ele que dá vitória, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Levantar para resplandecer. Isaías 61, levanta-te e resplandece. Levantar dentre os mortos. Desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Se você tem alguma dúvida, Deus, Ele te orientará. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Deus, você tem que entregar, confiar e o mais Ele tudo fará. Levantai para voltar ao lar. Levantai para voltar ao lar. Diz a Bíblia em Lucas 15:20. Levantando-se, foi para o seu pai. Levantar para escapar. Você não pode coxar em dois pensamentos. Muitas vezes você está desanimado, está desanimado, já não quer mais ir na igreja. Hoje você saiu da sua casa triste, mas eu quero dizer para você nessa noite, que em nome de Jesus, Deus vai fazer você sair alegre nessa noite. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Aleluia. Levantar para voltar ao lar. Levantando-se foi. Levantar para escapar da ira de Dora. Não sai debaixo da nuvem de Deus. Não sai debaixo da coluna de fogo. Porque Deus, Ele vai na frente. Deus é Ele que cuida de você. Aleluia. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Não podemos olhar para trás, irmãos. Não podemos desanimar.
Muitas vezes o inimigo, ele quer nos desanimar, ele quer colocar barreira na nossa frente, impedimento. Muitas vezes, meus amados irmãos, ele quer nos entristecer com alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é a nossa alegria, o nosso Deus é a nossa força, o nosso Deus é que cuida de nós, o nosso Deus, amados irmãos, como chama de fogo, é Ele que está cuidando de você. Diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. É Ele que guarda a tua entrada e também guarda a tua saída, hoje e para todo sempre. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Você é muito vitorioso. Meus amados irmãos, olha, nós temos um Deus que cura todas as enfermidades, um Deus que perdoa todo o nosso pecado, um Deus que redime da perdição, que enche a nossa boca de bem, que renova a nossa força como águia. Ele conhece que a sua estrutura é pó, mas Ele é a rocha inabalável, meus amados irmãos. Ele é poderoso. Quando Ele ressuscitou, Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não sobrou poder para mais ninguém. Aleluia. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo por você. Você é vitorioso. Você é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Antes que você fosse formado, Deus já te conhecia. Ele sabe que a sua estrutura é pó, mas Ele sabe, meus amados irmãos, que nele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele é o Cordeiro profetizado, Ele é o Cordeiro tipificado, Ele é o Cordeiro identificado, Ele é o Cordeiro glorificado, Ele é o Cordeiro magnificado, Ele é o Cordeiro rejeitado, que foi morto antes da fundação do mundo, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para trazer o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, boas novas, que é o poder para salvar, poder para sustentar, poder para satisfazer, poder para santificar. O Evangelho, meus amados irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traz descanso para o cansado, Ele traz luz para o perdido, perdão para o culpado, força para o fraco, riqueza para o pobre, saúde ao doente, vitória ao derrotado. Você quer mais do que isso? Deus me curou de uma grande enfermidade. Eu tomava 2 Adenosine por dia em Natal, há 20 anos, há 25 anos atrás. Muitas vezes eu ia para o hospital e vinha 2, 3 vezes por noite, tendo carro de polícia. Mas Jesus, meus amados irmãos, o dia que eu fiz os propósitos com Ele me curou, meus amados irmãos, nunca mais. Sabe por quê? Porque é Ele que cura todas as enfermidades. É Ele que te redime, foi Ele que te comprou, foi Ele que deixou o céu, Ele é o único que ressuscitou, é o único que desceu, é o único que subiu, é o único que tem todo o poder. Ele é o único que vai voltar buscar a sua igreja. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Onde que há de meu Senhor, eu seguirei o seu amor. Cante. É sua mão que me conduz por me vertir da sombra cruz.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Nossa alegria completa do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, meus amados irmãos. Nós somos como um atleta, porque a nossa carreira está proposta. Não podemos desanimar. O apóstolo Paulo foi guilhotinado, meus amados irmãos. Ele disse para Timóteo: olha, combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé, mas a coroa da justiça está guardada para cada um de nós, meus amados irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.